Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 17. Vamos fazer a leitura? Em Romanos capítulo 8, do verso 1 ao 17, a palavra do Senhor diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e que nos diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado da carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Pai, nós dependemos do Teu Espírito Santo para compreender a Sua palavra e para que a Sua palavra seja aplicada em nossos corações, ó Deus. Eu oro e eu te peço que nesse momento o Teu Espírito fale aos nossos corações por meio da Sua palavra, e que a Sua palavra seja aplicada em nós, ó Pai. E é essa a oração que faço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os irmãos sabem que nós temos a prática aqui na nossa igreja de pregar de forma expositiva. O que é forma expositiva? É você ensinar a palavra de Deus, todo o seu conselho, você pegar um texto e explicar o texto. Mas eu queria dar uma recomendação para os irmãos, que eu acho que faz tempo que eu não dou essa recomendação aqui para os irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta, e à medida que eu for pregando, nós vamos olhando para o texto e percebendo o que o texto está dizendo, meus irmãos. Em Atos, eu não vou lembrar qual o capítulo, mas dizia que um povo, enquanto os apóstolos pregavam, esse povo analisava a Bíblia, e o nome desse povo era os bereanos. Então nós precisamos ser crentes bereanos. O que é um crente bereano? Um crente bereano é aquele que, enquanto está ouvindo a palavra, ele está lendo e conferindo e percebendo se aquele que está pregando a palavra de Deus está falando de acordo com a palavra do Senhor. Então mantenha sua Bíblia aberta e nós vamos estar olhando para o texto e vamos perceber o que o texto está dizendo, aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Meus irmãos, ontem
eu preguei numa conferência e o tema da conferência era Vivendo Longe do Pecado. Vivendo longe do pecado, né? O meu dia, o subtema era Vivendo para Deus, Matando a Carne. Vivendo para Deus, Matando a Carne. E eu fiquei pensando como nós como nós agimos muitas vezes correndo longe de algumas situações. Né? Quando você percebe que existe algum perigo, você toma todas as precauções possíveis para que aquele perigo não aconteça com você. Por exemplo, sua casa. Certamente, algumas pessoas, percebendo que o seu ambiente, o seu bairro talvez não seja tão seguro, você vai lá e coloca uma grade na sua casa porque você não quer correr nenhum perigo. Você quer passar longe de passar que alguém entre dentro da sua casa e roube ela. Então, se você vê um buraco ali onde está na rua, um buraco fundo, que é perigoso você cair ou seus filhos caírem, você passa longe daquele buraco e você não deseja passar por aquilo ali. Então nós constantemente estamos correndo de certas coisas, de algumas coisas. Nós estamos passando longe de coisas em nossa vida que pode nos ferir ou que pode trazer algum malefício para nossas vidas. Então, esse texto ele vai trazer para nós como nós podemos viver longe do pecado, como nós podemos matar a carne, como nós podemos viver para Deus, matando nossa carne. Mas olha para o versículo 1, o apóstolo Paulo ele começa: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O verso 1 e ao 4 vai mostrar como aconteceu a nossa libertação. Do verso 1 ao 4 ele vai falar de como aconteceu a nossa libertação. É interessante que no capítulo 8 nós podemos ver que a santificação se faz presente nesse texto, especialmente nos versos que nós vamos abordar nessa noite. Mas também é importante ressaltar uma coisa, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está falando sobre segurança de salvação nesse texto, em Romanos capítulo 8, porque no versículo 1 ele começa: pois não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e no versículo 39 ele vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode separar do amor de Deus. Então o apóstolo Paulo ele começa dizendo: não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, e não existe separação daqueles que já desfrutam do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus daqueles que já colocaram a fé em Cristo Jesus. Então a nossa liberdade ela vem por meio de Cristo Jesus. Mas olha para o versículo 2. O versículo 2 vai dizer: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então, presos na lei do pecado, mas livres pelo poder do Espírito. E pelo Espírito é que podemos viver a nova vida na nova aliança realizada em Cristo Jesus. Enquanto a lei da antiga aliança traz apenas o quê? Pecado e morte. E Jesus é que pode nos livrar da condenação do pecado, e é o Espírito Santo que nos vivifica para que não sejamos mais escravos do pecado. Veja que o versículo 2 ele diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. É este Espírito que nos liberta através do sacrifício de Cristo Jesus. João Calvino, ele vai dizer assim: esse Espírito asperge nossas almas com o sangue de Cristo, não apenas para purificar-nos das manchas do pecado em relação à nossa culpa, mas também para nos santificarmos para a genuína pureza. Então, o sangue de Cristo, ele nos purifica das manchas do nosso pecado, mas também nos conduz para vivermos em uma vida de santidade, para vivermos uma vida santa aqui nessa terra. Mas a pergunta que fica para nós é: por que a lei não pode nos dar vida? Por que a lei não pode nos dar vida? Por que a lei não pode te libertar da condenação do pecado? Por que a lei não pode fazer isso? Por quê?
E o verso 3 responde para nós. Olha para o versículo 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. Então o versículo 3 aponta para o principal motivo do fracasso da lei. A lei era incapaz de gerar obediência devido à natureza pecaminosa que nós temos. A natureza caída não consegue obedecer de forma perfeita e satisfazendo a vontade de Deus. Por isso que a lei, ela não tem poder para trazer vida, não tem poder para libertar eu e você dos pecados de qualquer pessoa, mas não porque a lei é ruim, mas não porque a lei ela não presta. Paulo não está falando isso. Paulo não está dizendo que a lei não presta. O argumento de Paulo é que a lei não tem poder para gerar obediência no homem por ela mesma. Por ela mesma. Então o argumento de Paulo, ele está querendo dizer, olha, por causa da fraqueza da carne, a fraqueza da carne, da nossa corrupção, dos nossos pecados, eu e você não conseguimos ser vivificados, nós não podemos ser justificados pelo poder da lei. A lei, ela aponta o pecado e nos condena. A lei, ela aponta os nossos pecados e nos condena. Então é necessário que alguém viva de forma perfeita para satisfazer a exigência da lei de Deus. E quem foi que viveu de forma perfeita para satisfazer as exigências da lei de Deus? Olha para o versículo 3. Olha que o versículo 3 diz: isso Deus fez o que? Enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e que nos diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Então Deus envia o seu Filho em semelhança de carne. Veja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? O que o apóstolo Paulo está usando essa linguagem com os termos que ele está falando? Ele está deixando claro que Cristo Jesus veio como um homem, andou como nós, nasceu como nós, alimentou-se como um de nós, mas ele não pecou. Não existe pecado em Deus. O autor de Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele em nada pecou. Cristo Jesus não tinha nenhum pecado. Nada. Mesmo assumindo a forma humana. 100% homem e 100% sem pecado. Ele não tinha nenhum fio do seu cabelo com pecado. Até o seu hálito era santo. Ao contrário de nós que nascemos corrompidos pelo pecado, nós que nascemos totalmente depravados, todos os fios do nosso cabelo são pecados. Então a lei é ineficaz para nos tirar do estado que nós vivíamos de condenação. A libertação então vem por meio de Cristo. Cristo assume a forma humana sem pecado para nos libertar da condenação. Então o pecado foi condenado na carne de Cristo quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, meus irmãos. Veja que o texto está dizendo, no versículo 3 está dizendo, olha, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e Deus condenou Cristo. Quando Cristo estava morrendo na cruz, os nossos pecados estavam sobre ele. Isaías 53, versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre Cristo todos os nossos pecados. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus não conhecia o pecado, não conhecia pecado. Ele foi um homem totalmente santo, totalmente puro, a única pessoa que pode dizer
pode ficar sem jogar uma pedra, porque não tem pecado. Né? Às vezes nós gostamos de usar esse versículo. Atire quem não tem a primeira pedra, quem não tem pecado. Jesus, ele é o único homem santo que não tinha pecado. Meus irmãos, nós estávamos presos, condenados por causa do pecado, alienados de Deus, vivíamos perdidos dos nossos descaminhos do nosso coração. Então a sentença de condenação, de morte que existia sobre nós, caiu sobre Cristo. Agora, de mortos em nossos pecados, agora nós somos vivos. Por isso que nós podemos cantar, por isso que nós podemos louvar ao Senhor, por isso que nós podemos cantar com todo o nosso coração: grande é o Senhor. Escravizados pelo pecado, agora livres em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós só podemos ter liberdade contra o pecado, vencer o pecado, somente em Cristo Jesus, quando nós nos refugiamos em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: hoje já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, já não existe condenação sobre aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, Jesus morreu pelos nossos pecados do passado e pelos nossos pecados do presente, porque infelizmente eu e você ainda vamos continuar pecando, porque nós somos pecadores, não mais escravos do pecado, mas ainda vivendo, lutando contra o pecado, porque quando nós conhecemos Cristo, nós conhecemos a verdadeira liberdade. Agora nós conseguimos ver o pecado por causa da lei. A lei aponta o pecado para nós, mas Cristo é que nos dá a verdadeira liberdade. Então, veja que no verso 4, ele mostra para nós, através da morte de Cristo, olha, ele diz: enfim, que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, através da morte de Cristo, somos guiados pelo Espírito Santo na obediência. Agora não vivemos mais segundo a carne. Hernandes Dias Lopes, ele fala algo interessante: a obediência à lei não é a base da nossa justificação, mas o fruto da nossa justificação. O que isso quer dizer? E todos os que foram justificados, todos que se encontraram com Cristo Jesus, agora são capacitados pelo Espírito Santo a obedecer a Deus e estão desejosos em viver uma vida de obediência. Meus irmãos, quando nós colocamos a fé em Cristo, quando nós temos o Senhor como nosso Salvador, agora nós somos capacitados a viver uma vida de obediência. Aqueles que colocaram a fé em Jesus desejam obedecer a palavra do Senhor. Antes rebeldes, condenados contra o Senhor. Por isso que o salvo, o regenerado em Cristo Jesus, ele tem deleite na obediência. Antes, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, éramos filhos da desobediência. Agora, aqueles que estão em Cristo Jesus são filhos da obediência, porque desejam obedecer a Deus. Porque desejam obedecer a Deus. Então, por isso, agora nós não vivemos mais o que? Segundo a carne. Mas agora nós vivemos segundo o Espírito. O Espírito. Do versículo 5 ao 8, o apóstolo Paulo vai fazer um contraste entre a vida da carne e a vida do Espírito. Paulo descreve duas classes de pessoas: as que vivem segundo a carne e as que vivem segundo o Espírito. Veja, Paulo, no verso 5 a 8, Paulo não está descrevendo dois tipos de cristãos. Irmãos, prestem bem atenção nesse ponto aqui, ó. Bem atenção. É bem importante para nós entendermos esse ponto. Paulo não está descrevendo dois tipos de cristãos. Ele está fazendo um contraste do não cristão e do cristão. Ele está descrevendo a realidade espiritual. Por quê? Não existe crente carnal e espiritual. Não existe. Olha para o versículo 5. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito.
Carne aqui, em seu uso regular, o apóstolo Paulo fala, o John Piper vai trazer, que se refere à natureza caída, não influenciada pelo Espírito que habita no verdadeiro cristão. Os que vivem segundo a carne têm sua mente controlada pela carne. Quando fala sobre inclinação, ele está falando sobre mente controlada. Aqueles que só pensam em coisas contrárias ao Senhor. Aqueles que vivem segundo a carne desejam satisfazer os seus sentimentos corrompidos, a sua natureza humana pecaminosa. Eles não têm a mente inclinada para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito Santo. Então, primeiro ponto, não existe crente carnal, existe cristão e não crente, não existe, porque um cristão verdadeiro, regenerado, ele tem inclinações do Espírito, ele tem inclinações para as coisas de Deus, ele quer viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Agora, no versículo 6, mais forte, veja como as coisas vão crescendo nesse texto. Pois a inclinação da carne é morte, e os que vivem no Espírito têm vida. Então o estado espiritual de uma pessoa que vive na carne é morto, espiritualmente afastado de Deus. Essa pessoa não pode ter uma vida normal. Quer dizer, ela tem uma vida normal, na realidade, aqui nessa terra, mas ela está morta. Ela pode até ter uma moral ilibada, ela pode ser uma boa trabalhadora, uma pessoa correta, mas ainda não conheceu o Evangelho, não olhou para Cristo como Senhor e Salvador. Veja, aqueles que inclinam para a carne é morte, pois a inclinação da carne é morte. Então não tem como, meus irmãos, ter pessoas que se dizem crentes carnal. Não, ou ela é um cristão que foi vivificado pelo poder do Espírito Santo, através da cruz de Cristo, ou ela ainda continua morta em seus pecados. É morto. Talvez seja essa a sua condição aqui nessa noite. Talvez você ainda seja uma pessoa morta espiritualmente. Talvez você ainda não reviveu, você não consegue, você não tem inclinações do Espírito Santo dentro do seu coração. Você ainda está afastado de Deus, você está morto espiritualmente. Então hoje é o dia de você ir até Cristo Jesus. E olha que o versículo 6 ainda aponta para nós. Ele diz: mas aqueles que vivem inclinados no Espírito recebem o quê? Vida e paz. Vida e paz. Os que vivem no Espírito Santo recebem vida e paz. Vida e paz. Em Efésios capítulo 2, verso 1 vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Irmãos, a primeira coisa que nós recebemos quando nós estamos em Cristo Jesus, nós recebemos vida e vida verdadeira. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único lugar onde nós podemos ter vida, o único lugar que nós podemos ter vida, vida verdadeira, é em Cristo Jesus. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos vivificados. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Agora, nós estamos vivos e lutando contra o pecado. Vivos e lutando contra o pecado. Uma outra coisa que um descrente não tem, ele não tem paz na sua vida. Não tem paz. Veja que o versículo 6 diz que aqueles que têm o Espírito Santo é vida e paz. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 1. Ele vai dizer: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, quando nós colocamos fé, os olhos em Cristo Jesus, nós recebemos a paz. E essa paz verdadeira, a paz com Deus, só desfruta quem vive uma vida em Cristo, direcionada pelo Espírito Santo. Interessante, meus irmãos, o que não falta no mundo, o que não falta no mundo é pessoas buscando por paz.
Mas é o que mais falta, é paz. E existem vários tratados de paz entre países. Vários tratados. Né? Os países fazendo tratados de paz. Mas o maior tratado de paz foi realizado na cruz do Calvário. O maior tratado de paz na humanidade foi realizado em Cristo Jesus. É onde o ser humano pode usufruir de uma eterna paz, de uma verdadeira paz, de uma inigualável paz. A verdadeira paz. Nós só podemos viver em Cristo Jesus. Não existe em outro lugar, não existe na bebida, não existe na droga, não existe no sexo, não existe no dinheiro, não existe nem na própria família, quando nós fazemos da família esse alvo. É somente em Cristo, só Cristo Jesus pode preencher o nosso coração de paz. Por isso que Jesus fala: olha, eu não estou dando a minha paz como o mundo dá para vocês. A paz que eu estou dando para vocês é uma paz inigualável. Glória a Deus, meus irmãos. Nós temos a paz eterna. Todos aqueles que estão afastados de Deus estão sem paz. Olha para o verso 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Você tem inimigos? Já teve inimigos declarados? O que é quando você tem uma pessoa que se declara seu inimigo? Você não tem paz com outra pessoa. Aonde você se vê, a depender, ou brigam, ou cada um vira para uma esquina, vira para o outro, vira o rosto. Não tem paz, não tem reconciliação. Então veja, vocês, porém, ele vai dizer no verso 7, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, aqueles que estão inclinados pela carne, eles estão contra Deus, eles não estão sujeitos à lei de Deus, eles não querem viver, porque os desejos da carne são opostos à vontade de Deus. Os que vivem na carne odeiam a Deus, não desejam se submeter à lei de Deus, não agradam a Deus. Por isso nós devemos tomar cuidado, meus irmãos, ao exigir obediência de pessoas que ainda são bode, e ainda não se converteram, e ainda não se tornaram ovelha. Veja, verso 7. Que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não estão sujeita à lei de Deus. Porque quando alguém se converte, agora ele não despreza mais a lei de Deus. A lei de Deus, ela não pode dar salvação. Mas quando nós nos convertemos, agora nós observamos a lei de Deus e agora nós desejamos obedecer às leis de Deus. Veja, a primeira coisa, quando um filho se converte, ele obedece o seu pai e a sua mãe. Essa é a primeira questão. Quando existe uma conversão agora, ele não só obedece quando está diante dos seus pais, mas agora ele obedece quando está longe, pode estar lá do outro lado do país, mas ele obedece porque não é mais os pais, é a lei de Deus que está sobre ele. Porque agora ele tem um Salvador e ele deseja honrar esse Salvador. Quando alguém se converte, ele não mais honra sua esposa porque está na frente dela, mas ele pode estar em todos e qualquer lugar, mas ele honra sua esposa porque agora ele está submetido à lei de Deus. Então a inclinação da carne é contra a lei de Deus, não está sujeita à lei de Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado. Cuidado. Porque Deus estão na carne, eles são rebeldes. Luta contra Deus. E ainda não se submete às leis de Deus, porque não se converteu. Por isso, meus irmãos, não é falar bonito, não é falar da palavra de Deus inteira, porque até o diabo faz isso. O diabo chegou para Jesus e falou da palavra de Deus de forma que muitos de nós talvez não sabem falar, mas é a obediência. Mostra que nós nos convertemos e que nós saímos da condenação e que agora o Espírito habita em nós e nos guia.
Porque é isso que do verso 9 ao 11 ele vai dizer, habitados pelo Espírito. Veja do versículo 9, vocês porém não estão na carne. Olha o que ele está dizendo, mas no Espírito. Vocês porém já não estão mais na carne. Agora se vocês estão em Cristo Jesus, o Espírito habita em vocês. Olha que maravilha, meus irmãos. Então o verso 9 mostra para nós como nós somos transferidos do governo da carne e agora somos habitados pelo Espírito Santo e controlados por Ele, e não mais na carne. Veja o verso 9: vocês, porém, não estão na carne. Quem são esses? Vocês, porém. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Roma. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês, porém, que agora estão em Cristo Jesus, não estão mais na carne. Agora vocês estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Vocês, porém, igreja, Batista Palavra da Vida, se vocês de fato estão em Cristo Jesus, vocês não estão mais na carne. Vocês não estão mais vivendo da carne. Agora vocês são habitados. O Espírito de Deus habita em vocês. Veja que o verso 9 diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, meus irmãos, não existe cristão sem... Oi, estou quietinho. Não existe cristão sem o Espírito Santo. Não existe cristão que não tenha o Espírito Santo. É no momento que nós colocamos a fé em Cristo Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, é que recebemos o Espírito Santo e somos selados pelo Espírito Santo. Usando a linguagem do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, verso 13. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, verso 13, olha, quando vocês creram no Evangelho, quando vocês olharam para Cristo Jesus, vocês foram selados. E a palavra selados aqui tem a ver com o selo, o anel do rei. Quando o rei escrevia um documento, ele selava aquele documento e ninguém podia revogar aquele documento, porque o rei selou. Então, quando nós olhamos para Cristo Jesus com fé e nos arrependemos do nosso pecado, nós somos selados com o Espírito Santo. Então, não existe cristão que professe a fé em Cristo Jesus que não seja selado pelo Espírito Santo. Não existe. É Ele quem nos vivifica, anima, consola e nos capacita a obedecer, nos guiando sobre toda a verdade. Sabe, meus irmãos, versículo 9 ao 11, pode nos fazer algumas perguntas. E essa pergunta que eu quero fazer para você. A pergunta é, quem habita em você? Quem habita em você? Quem é que lhe governa? Quem é o seu dono? Você é de Cristo ou ainda está sob o domínio da carne? Quem é que lhe direciona a sua vida? Quem? Mas, meus irmãos, pense na coisa boa. Ô meu amigo, se você está sob o domínio da carne, hoje é dia de você olhar para Cristo Jesus e se arrepender dos seus pecados. E ser habitado pelo Espírito Santo. Ser morada no Espírito Santo. Olha que o verso 10 e o verso 11 diz para nós. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqueles que estão no Espírito desfrutam da esperança da ressurreição. Nosso corpo está destinado à morte física por causa do pecado. Todos sem distinção, entre crentes e descrentes, todos vão ter que encarar a morte um dia, com exceção dos crentes que estiverem vivos no retorno de Cristo. Mas, meus irmãos, a diferença é que a morte para o descrente, ela é assustadora, ela é perturbadora. Por quê? Porque ele não desfruta da paz com Deus. Mas para o crente, ela é agridoce. Ela é agridoce. Ela dói quando alguém parte.
sentimos tristeza, a dor da saudade, lembrança, mas ela traz paz. Quando nós sabemos que aquele que morreu em Cristo Jesus. Morreu no Senhor Jesus. Essa é a diferença, meus irmãos. A diferença do crente para o descrente. O crente tem a esperança da ressurreição, mesmo sabendo que um dia ele vai enfrentar a morte, descansa no poder do Espírito Santo que está nele. Essa é a diferença. E a diferença do cristianismo é que nós não temos um Salvador fraco, nós temos um Salvador morto, nós não temos esse Salvador morto, nós temos um Salvador que morreu, ressuscitou e que está vivo e que promete a todos aqueles que colocaram a fé em Cristo ressuscitar. Por isso que Jesus diz para Marta e para Maria, diz: olha, aqueles que estão em mim, mesmo que morra, viverá para sempre. Por isso que o desespero da morte para o crente é diferente muitas vezes. Existe paz do Senhor gerada pelo Espírito Santo em nossos corações. Por isso, quando nós lemos a história da igreja, eu recomendo que você leia a história da igreja. Nós vamos ver homens e mulheres morrendo de forma horrenda, difícil. Mas eles têm a certeza da salvação. Certeza que vocês podem tocar no meu corpo, mas não podem tocar na minha alma. Muitos deles dizem isso. Vocês podem tocar no meu corpo, menos na minha alma. Porque todos aqueles que são habitados pelo Espírito Santo têm a esperança da ressurreição. Mas o versículo 12 ao 13, os versículos 12 ao 13, eles passam agora para o aspecto imperativo da caminhada cristã. O aspecto agora é que nós devemos lutar contra a carne pelo poder do Espírito Santo. Olha no versículo 12 ao 13, assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Meus irmãos, nós como povo de Deus, nós devemos lutar contra a carne. Vejam, aqueles que são habitados pelo Espírito Santo agora têm poder para modificar, matar os atos da natureza pecaminosa que ainda habita em nós. Então agora nós não somos mais escravos do espírito do pecado. Agora nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Veja que o verso 13 diz: pois olha, se vocês viverem segundo a carne, vocês estão caminhando para a morte. Mas se vocês estão no Espírito, vocês devem pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo. Os efeitos do corpo aqui, a nossa natureza pecaminosa. Mas infelizmente, meus irmãos, nós somos lenientes, tolerantes com o pecado, suavizamos a nossa tendência pecaminosa e nós não enfrentamos como morte. É interessante, meus irmãos, quando nós descobrimos que estamos doentes, nós reviramos o mundo abaixo para ser curado daquela doença. Mas nós não agimos da mesma forma lutando contra o pecado. Nós precisamos lutar contra o pecado da mesma forma que nós lutamos pela vida. Muitas vezes nós não queremos matar a nossa carne da mesma forma que nós fugimos de um caminhão. Pense no caminhão vindo à sua direção agora, em alta velocidade. É óbvio que você vai fugir desse caminhão para se proteger, para não morrer. E é assim, meus irmãos, assim que nós precisamos lutar contra os nossos pecados. Por quê? Porque nós temos a garantia da vida no Espírito. Então não há espaço para viver uma vida confortável no pecado, aonde nós somos passivos, aonde nós somos confortáveis com o pecado. Não, veja que o verso 13 diz: olha, pelo poder, pelo Espírito, mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Pelo Espírito Santo, o Espírito que habita em vocês agora, vocês conseguem sim vencer os pecados que vocês têm.
Pelo poder do Espírito Santo. A maior mentira que nós temos é que nós não conseguimos vencer os pecados. Sim, nós conseguimos vencer os nossos pecados quando estamos em Cristo Jesus e nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Nós conseguimos sim. Por isso que nós usamos a camiseta Jesus Transforma. Né? Porque a nossa caminhada, meus irmãos cristãos, é uma caminhada de transformação. Até a morte. Até a morte. Nós temos que buscar a mortificação dos pecados que ainda nós lutamos, infelizmente. Precisamos ter em mente que ainda estamos em guerra. Devemos lutar contra a natureza pecaminosa. Devemos mortificar essa natureza pecaminosa pelo Espírito. Então, quando o apóstolo Paulo está falando, os que são inclinados pela carne, é que eles não têm o Espírito Santo na vida deles. Eles ainda não desfrutam da liberdade que aqueles que estão em Cristo Jesus desfrutam. Desfrutam. Por isso que Jesus nos ensina como nós devemos ser radicais com os nossos pecados. Veja que Mateus capítulo 5, verso 29 ao 30, Jesus diz: se seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Jesus está sendo radical com o pecado. A nossa união com Cristo Jesus nos dá todos os recursos que precisamos para lutar contra o pecado e para viver uma vida santa. Meus irmãos, a nossa união, o nosso relacionamento com Cristo, a nossa salvação, nós temos todos os recursos que eu e você precisamos para lutar contra o pecado. Nós temos o Espírito Santo que nos guia sobre toda a verdade. Nós temos o Espírito Santo que nos dá, nós podemos orar ao Senhor, nós podemos jejuar, nós podemos viver em comunhão com a igreja, nós podemos sair junto para evangelizar, nós podemos discipular pessoas e sermos discipulados. Nós temos todas as ferramentas que a palavra de Deus nos dá para lutarmos contra o pecado. Nós devemos travar essa luta, meus irmãos, contra o pecado, porque o pecado leva à morte. Morte. Essa é a luta que nós precisamos travar. E aí, só que o problema é que nós travamos a nossa luta errada, né? A gente trava a nossa luta com o próximo, não com o pecado. Você já percebeu? Quando você se ira, quando você comete um pecado, muitas vezes você não se responsabiliza por aquilo. Sempre é outro. Sempre é o contexto. Sempre é o contexto. Você viu por que pessoas não mudam? Ah, meu pai fez isso comigo. Ah, minha mãe fez isso comigo. Ah, meu irmão fez isso comigo. Ah, meu tio fez isso comigo. Ah, o vizinho fulano de tal fez isso comigo. Nunca. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados, como o Tiagão pregou no último domingo, fazendo um livro atrasado. A culpa é nossa. Sabe? Eu sei que pessoas pecam contra nós. Sim, mas a responsabilidade é nossa. Diante de Deus, você vai prestar conta. Uma hora ele vai voltar. Uma hora ele vai estar aqui. E as desculpas vão ser desfeitas. Não vai ter mais desculpa. Não vai ter para onde fugir. Porque ele conhece o seu coração. Ele conhece o seu sentar. Ele conhece a sua mente. Ele conhece o seu levantar. Ele conhece todas as coisas da sua vida. Sabe de tudo que você faz. Tudo. Pode mentir para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu esposo, para a sua esposa, para o pastor. Mas não tem como fugir. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Então existe uma responsabilidade nossa de nos apoderar do poder que Ele já nos deu, que é o poder do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo agora habita em mim, habita em você, em nós como corpo, como igreja.
E, meus irmãos, em Hebreus capítulo 2 vai dizer que quando nós estamos nos reunindo, o próprio Senhor Jesus Cristo está no meio da congregação, Cristo está no meio de nós. Quando você sai da sua casa, Cristo está no meio do povo dele. Por isso que Jesus diz, e o Salmo 133 diz, olha, o Senhor ordena a bênção aonde existe comunhão do povo de Deus. Irmãos, Espírito Santo habita em vocês. Vocês, todos aqueles que se colocaram na fé em Jesus. Por isso nós estamos por Ele para lutar contra o pecado. Por isso que o crente não vive uma vida inteira de derrota contra o pecado. Ele perde algumas batalhas, mas ele não vive, porque a primeira vitória, a condenação já não existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja o verso 14. Verso 14 vai dizer, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, a prova que Estevão é meu filho é porque eu consigo guiar a vida dele. A prova que nós somos filhos de Deus é quando o Espírito Santo, que habita em você, lhe guia em toda a verdade. João, capítulo 16, verso 13, vai dizer, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês coisas que estão para acontecer. Então, se o Espírito habita, veja que o verso 14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, somos orientados, guiados pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus. Nós não somos órfãos, abandonados nas batalhas que temos contra a carne, meus irmãos. Eu e você, nós não somos órfãos, nós somos resgatados. E o Senhor não nos abandonou, mas agora o Espírito Santo que habita em vocês vai guiar. Irmão, é difícil crer que alguém se converteu, mas está com a sua mente endurecida com o pecado, porque o Espírito Santo guia aqueles cristãos, ele vai guiar em toda a verdade, porque são filhos de Deus. Irmãos, nós não somos órfãos. O nosso Senhor não nos salvou e nos trancou em um quarto e jogou a chave fora e só levou uma água e um pão para nos alimentar. Não. O nosso Senhor nos salvou para habitar em nós, para fazer de nós moradas e nos guiar sobre toda a verdade. Então você tem a terceira pessoa da Trindade andando com você, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito. Então nós recebemos um espírito de adoção, não de escravidão. Olha o versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Veja, os que estão em Cristo Jesus, que são selados pelo Espírito Santo, não são mais escravos do pecado. Podemos lutar contra o pecado, porque todo aquele que tem o Espírito de Deus é filho de Deus, e os filhos de Deus não vivem em conformidade com o pecado. Nós temos um relacionamento especial com Deus, intimidade por causa da morte de Jesus. Podemos chamá-lo de Abba, Pai. Essa palavra, olha o versículo 15, e ali que ele diz, mas vocês receberam de adoção por meio do qual clamamos, Abba, Pai. São duas palavras. A palavra Abba, ela está em aramaico, quer dizer Pai. É uma bem especial. E a palavra Pai, a outra está em grego, que é Pater. Então, fazendo nós podemos chamar Abba, Pai. Podemos chamar, agora nós temos livre acesso à presença do Senhor. Hoje nós podemos lutar pelo poder do Espírito Santo, porque nós podemos clamar por ajuda do nosso Pai. Meus irmãos, quando eu estava estudando esse texto, às vezes eu estou no escritório, trabalhando,
com a porta fechada, o Estevão, ele chega na porta, chama: papai, papai, eu estou ocupado. Olha aquela voz do constrange. Abri a porta. E tinha nem que seja 2 minutos, dar um abraço lá. Não pode agora. Para sair. Agora imagine o Senhor, o nosso Deus, Criador do céu e da terra. Olha o que Jesus diz. Jesus diz: olha, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que lhe pedirem. Agora imagine, meus irmãos, você clamando. Olha, pense só, pense você, olha para você, pense você clamando: Pai, Pai, me ajuda a vencer os meus pecados. Pai, Pai, me ajuda a vencer a cobiça, ajuda a vencer a mentira, me ajuda a vencer a ira, me ajuda a vencer a fofoca, me ajuda a vencer a pornografia. Ah, meus irmãos, é claro que o Senhor vai vir, porque Ele não rejeita a voz dos seus filhos, a qual pode chamá-los de Abba, Pai. Meus irmãos, se você olha o seu filho com dificuldade, você para rapidamente para ajudá-lo, se ele está querendo fazer a coisa certa. Você para tudo o que você está fazendo para ajudá-lo. Agora imagine o Senhor olhando para você, com as suas dificuldades, com os seus pecados, clamando Ele, dizendo: ah, papai, porque esse Espírito nos adotou. Agora nós somos filhos do Senhor. Antes nós não éramos filhos do Senhor, nós éramos órfãos. Agora nós temos um Pai, e o Pai Celestial, o Todo-Poderoso, no qual nós podemos clamar. Podemos colocar as nossas lutas que nós temos. Meus irmãos, nós temos que aproveitar. Sabe por que nós perdemos as nossas lutas? O próprio Senhor Jesus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Um texto rico, a palavra de Deus está aqui para nos direcionar a sua vida. Então nós temos um Pai que nos ajuda a vencer os nossos pecados. Nós não temos mais um espírito de escravidão. Agora nós não somos mais escravos pelo pecado. Agora nós somos escravos de Cristo. Agora nós somos amigos de Cristo. Agora nós somos irmãos de Cristo. Olha que graça! No meio do seu sofrimento, Cristo lá está com você. No meio do seu sofrimento, você pode clamar ao Senhor, porque agora você tem um Pai Celestial que cuida de você e que lhe guia. Porque a carne, ela está sujeita ao diabo, escravizado. Você lembra da sua vida? Antes de você se converter? Você era escravo do diabo. Você era escravo do pecado. Ele queria matar a sua vida, sugar você de todas as formas. Mas agora você é filho de Deus. Agora você tem um relacionamento com o Senhor. Maravilhoso. É isso que traz para nós a esperança de podermos lutar. Não porque nós somos fortes, mas porque é o Cristo que habita em nós, mas porque o Espírito que habita em nós nos ajuda a vencer os nossos pecados, porque Ele venceu na cruz do Calvário. O pecado foi condenado na carne de Cristo. Mas, meus irmãos, nós podemos lutar contra o pecado, mas nós sabemos que essa luta não vai ser fácil. O verso 17, olha para o versículo 17, ele diz: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Esse verso 17 mostra para nós o processo de santificação é um processo de sofrimento.
O processo de santificação é um processo de sofrimento. A luta contra a carne não é algo fácil. É difícil. Nós vamos sofrer pressões do mundo, do diabo. Mas os nossos olhos precisam estar firmes. Firmes na verdade. E falar, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, mas também para que com Ele também sejamos glorificados. Então, Ele está fazendo o quê? A promessa da eternidade. Por isso que os nossos olhos precisam estar firmes na eternidade. Os meus olhos, os seus olhos precisam estar firmes na eternidade. Porque mais que vamos sofrer aqui nesse mundo, nós vamos sofrer. Porque lutar contra os nossos próprios pecados não é fácil, é difícil. Mas nós temos a promessa que nós seremos glorificados com Ele na eternidade. Nós temos a promessa que um dia nós não estaremos mais com essa carne corrompida. Nós temos a promessa que um dia nós estaremos assentados com Ele, junto na sua mesa, desfrutando da sua presença plena e real e verdadeira. Ali não vai ter mais pecado, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Não, meus irmãos. Não. Nós temos o Espírito Santo que nos guia para lutar a viver longe contra o pecado e a modificar a nossa carne. Nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos o Espírito habitando em nós, que é uma pessoa, não é uma energia, mas é uma pessoa. Esse é o Senhor que nos conduz. Nós esperamos pressões do mundo. Quando você dizer que aborto é pecado, quando você dizer que abusadores precisam ser presos, quando você dizer que homossexualidade é pecado, quando você se posicionar no seu trabalho contra a corrupção, você vai ser rechaçado. Quando as pessoas estiverem comentando sobre a vida de outras pessoas, e você ter uma nova postura, pode ter certeza que você não será mais a pessoa aceita naquele ambiente. Porque o mundo, o diabo, estão querendo fazer com que você sofra essa pressão, para que você se renda a isso. Então nós vamos sofrer porque Cristo pregou contra o pecado. Cristo acolheu as pessoas, mas diz, arrependam-se, mudam de vida. Nós devemos sofrer. Por isso que nossos olhos precisam estar na eternidade. Porque a nossa recompensa não é aqui nessa vida. A fé em Cristo Jesus não é você ganhar um carro zero novo do ano. A fé em Cristo Jesus não é você ganhar uma grande casa. A fé em Cristo Jesus custa renúncia, mudança de vida. Talvez você vai perder parentes, amigos, familiares. Mas o que tem para nós? Para que com Ele sejamos glorificados. Com Ele sejamos glorificados. Não aqui, mas na eternidade, porque é isso que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos que tenho presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. O sofrimento desse tempo, enquanto nós lutamos contra os nossos pecados, não se compara, meus irmãos, com aquilo que nós vamos viver na eternidade em Cristo Jesus. Por isso o pecado que você cometeu hoje não se compara com a eternidade que existe em Cristo Jesus. Por isso, se você ainda não tem Cristo Jesus, você está afastado dessa eternidade, dessa glória maravilhosa, desse Senhor poderoso, desse Senhor Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho Jesus. E hoje é o dia de você olhar para Cristo e desfrutar dessa eternidade e viver com esse Senhor. Porque viver sem Cristo é sofrimento, mas viver sem Cristo é sofrer eternamente. É sofrer eternamente. Aí para o inferno, o passado, eternamente, o sofrimento. Então olhe para Cristo. Se você ainda não é crente, olhe para Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Coloque a fé nele.
Mas se você é um servo do Senhor, continue olhando para Ele e continue com seus olhos na eternidade. Por mais difícil que a caminhada esteja, olha para a eternidade. Conclusão: nós, de afastados de Deus, condenados pelo pecado, somos justificados por Cristo Jesus, habitados pelo Espírito Santo, capacitados por Ele a obedecer a Deus. Podemos lutar contra a nossa natureza pecaminosa. Somos guiados pelo Espírito Santo como prova que somos seus filhos. Temos o grande privilégio de sermos reconciliados com Deus para chamá-lo de Pai e viver uma intimidade especial com Deus, lutando sempre contra o pecado. Vamos orar. Pai, nós queremos louvar o teu nome por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua graça, por sua misericórdia, por seu amor, ó Pai. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor o poder do teu Espírito Santo, Pai, sobre nós. Nós queremos pedir, ó Deus, o poder do teu Espírito Santo para lutar contra os nossos pecados, para lutar, ó Deus, contra as nossas fraquezas. Nós queremos, ó Deus, nos deleitar no Senhor. Nós queremos, ó Pai querido, ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra, Senhor Deus, pelo poder do Espírito Santo, ó Deus. Aplica, Senhor Deus, em nossos corações, ó Deus, a sua palavra, Senhor Deus. Aplica, Senhor Deus, em nós, ó Deus, a tua santa palavra maravilhosa, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencer as nossas lutas diárias que nós temos, ó Deus. Pai, eu não conheço cada coração aqui, mas o Senhor conhece o sentar e o levantar, ó Pai. Eu quero, Deus, apresentar diante do Senhor, ó Deus, a vida, Senhor Jesus, de cada irmão aqui, Senhor Deus, e pedir ao Senhor que a graça, que o poder do Senhor, que a manifestação do Teu Espírito Santo, Deus, esteja sobre cada um de nós, nos auxiliando todos os dias, Senhor Jesus, até que o Senhor venha, ou até que a nossa morte chegue para nós, Pai. É essa a oração que faço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.